pessoas que cometem fraudes normalmente são muito criativas. Bem, há formas de identificar os esquemas. Há muito tempo eu própria identifiquei uma fraude destas. E como é que fazes para saber se estás ou não a ser enganado? Com a possibilidade de duplicar ou triplicar o dinheiro. Pronto, e depois desaparece com o teu capital. Era fraude. Lá está, era bom demais para ser verdade. Onde é que a fraude financeira acontece com frequência? No Forex e nas criptomoedas. Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e hoje vamos aprender como identificar esquemas de pirâmide ou fraudes financeiras. Fica a saber o que deves fazer para nunca mais ser enganado. A única forma de conseguir evitar ser enganado é saber que estás a ser enganado e não deixar. Pois, lógico. E como é que fazes para saber se estás ou não a ser enganado? Tens de ter conhecimento, literacia financeira, e é por isso que é tão importante partilhar este conteúdo de literacia financeira com o máximo de pessoas, para que todos possamos aumentar a nossa literacia financeira, o nosso conhecimento e evitar sermos enganados. Isto acontece mais do que possamos pensar, então em alturas de crise é quando mais aparecem os esquemas. E, normalmente, quem já passou por isso sente alguma vergonha, porque foi ela própria que assinou ou que se deixou enganar. E é por isto que é tão importante ganhar consciência que isto é uma realidade e que também há formas de identificar os esquemas. Começando então pelas fraudes financeiras. Onde é que encontramos fraudes? Em vários sítios e de diferentes formas. Existe fraude fiscal, bancária, pode ser online ou sem ser online. As pessoas que cometem fraudes normalmente são muito criativas. Depois existem dois tipos de fraudes principais, ou mais comuns, as Advanced Fee, ou adiantamento de capital, e as Capital Vanish, ou desaparecimento do capital. Este tipo de fraude acontece quando te pedem algum adiantamento de capital ao adquirires alguma coisa ou um serviço. Há muito tempo eu própria identifiquei uma fraude destas, que foi quando estava à procura de um quarto em Lisboa. Encontrei um quarto online num site de aluguer de quartos qualquer e o quarto era fantástico, num apartamento todo renovado, super moderno, numa zona excelente e a um preço acessível. Contactei o dono para saber se ainda estava disponível e se podia visitar. E o dono disse-me que estava disponível, mas que, como ele não estava em Portugal naquele momento, não dava para me mostrar o quarto. Mas que eu podia ficar com o quarto se eu quisesse. E que ele, assim que recebesse o pagamento da primeira renda, enviava-me a chave. Claro que isto foi logo um sinal de alerta. E depois também fiz uma pesquisa na internet com o nome do senhor e apareceram imensas histórias parecidas à minha. Era fraude. Lá está, era bom demais para ser verdade. E neste tipo de fraudes, a pessoa fraudulenta tenta receber dinheiro do suposto negócio e depois normalmente desaparece ou, pronto, faz com que seja impossível reaver o dinheiro. Neste tipo de fraude, a pessoa fraudulenta fica com o controlo do capital da vítima e promete mundos e fundos, dizendo que é uma oportunidade única de fazer muito dinheiro com rentabilidades altíssimas, com a possibilidade de duplicar ou triplicar o dinheiro. Pronto, e depois desaparece com o teu capital. Onde é que a fraude financeira acontece com frequência? No Forex e nas criptomoedas. Portanto, fica o aviso para quem tem interesse em investir em Forex ou criptomoedas, mas não tem assim tanta experiência. O Forex, que é um investimento no mercado cambial, que envolve instrumentos de risco elevado, que é um instrumento de risco elevado, aliás, é onde aparece realmente muita fraude. Muitas promessas boas demais para serem verdade. Eu acho que todos já ouvimos dizer que com o mercado cambial, o Forex, dá para fazer muito dinheiro. E isso depois atrai muita gente, mas é preciso ver que é um investimento de altíssimo risco e complexo, e por isso mais fácil de enganar as pessoas que não percebem tanto. Por isso, se tens interesse neste tipo de investimentos, estuda muito antes de começar. E depois, no mundo das criptomoedas também há muita fraude, porque como as criptomoedas não são reguladas e, mais uma vez, é um produto complexo também, isso ajuda a que seja alvo de fraude. Mais uma vez, existem também aqui muitos tipos de esquemas, mas eu vou falar aqui de dois tipos que são, se calhar, os mais comuns.
Fraude por e-mail é quando recebes e-mails parecidos aos e-mails do banco ou do fornecedor da eletricidade ou da água, por exemplo, onde pedem para fazer um pagamento em atraso ou pagar alguma dívida, ou então a pedir para confirmar dados. E fica aqui a alerta: nunca dar códigos ou dados pessoais a ninguém sem teres a certeza qual é a pessoa e qual é o motivo. Depois há as pirâmides financeiras, onde também se inclui o esquema de Ponzi, que se calhar já ouviste falar, onde investes dinheiro numa fase inicial e depois ganhas mais conforme as pessoas que fores trazendo para dentro da pirâmide. Há muitas formas diferentes de pirâmides financeiras e por vezes o marketing das mesmas é muito poderoso. Este tipo de esquemas são proibidos por lei e por isso é que são muitas vezes disfarçados de marketing multinível, porque o marketing multinível em si não é proibido e então é por isso que é usado muitas vezes para disfarçar um esquema de pirâmide. Nem sempre é fácil de identificar fraudes ou esquemas, mas no geral pensa que quando é bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. A primeira coisa que deves fazer quando tiveres na dúvida se estás a ser alvo de fraude é consultar os alertas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, e consultar também as listas das entidades autorizadas pela CMVM ou pelo Banco de Portugal. Em ambos os casos, as listas são grandes e até pode acontecer que a fraude ainda não esteja na lista de alertas. E há casos em que também os alertas só surgem depois de muitos investidores já terem sido prejudicados. E depois também há uma coisa chamada clonagem, que é quando agentes desonestos se apropriam do nome de empresas autorizadas. Enfim, não é garantido que encontres lá a fraude, mas é uma ajuda. Sugiro sempre fazerem isso e além, obviamente, da pesquisa normal no Google, onde também muitas vezes aparecem informações relevantes. Depois podes consultar a DECO-Proteste, que é a Organização de Defesa do Consumidor. Podes ligar para eles e pedir para falar com um especialista financeiro que ajudará a descobrir se estás ou não a ser alvo de fraude. E vou deixar também alguns links úteis na caixa da descrição que podes usar para consultar caso estejas na dúvida se estás a ser alvo de fraude ou de algum esquema. Espero que tenhas gostado do vídeo, partilha com o máximo de pessoas para que o mínimo de pessoas seja afetada por esquemas ou fraudes financeiras. E já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.